Santa Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero deixar um versículo para os irmãos, que é em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Todos aqui temos um chamado diferente. Tem uns que foram chamados para levitas, pastores, mas todos os que têm um chamado é com o mesmo propósito, de anunciar a palavra de Deus. Jesus disse que Jesus só vai voltar quando todos souberem, quando todos ouvirem falar dele. E essa é a função da igreja, irmãos. Você que está aqui nessa noite, é o teu propósito. Você foi chamado com esse propósito, para anunciar Jesus Cristo aí fora. Ontem eu falei aqui que missões não é só eu ir para a África, para a Índia. Missões é eu falar de Jesus aqui para o nosso amigo do lado, que está sofrendo depressão, que está passando por um certo problema, e muitas vezes ele vem se aconselhar conosco, e a gente aconselha de outras maneiras e não fala de Jesus. Certa vez eu estava no ponto de ônibus, e parou uma garota de programa do meu lado. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou para mim, fala com ela. E aí eu fiquei com medo da reação dela, de que maneira ela poderia receber aquilo. E aí eu comecei, Espírito Santo, como que eu vou falar? E eu falei, Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço? E ela ficou ali, e o ônibus não vinha. E eu fiquei ali do lado dela, e eu pensei, se não for dessa vez, eu nunca mais vou conseguir falar com ela. E aí, eu puxei um assunto, naquele dia estava um tempo de chuva, eu comecei a falar sobre o tempo com ela, e ela foi bem simpática, e nós começamos a conversar, e simplesmente no meio da conversa, do nada, ela falou da vida dela, ela olhou para mim e disse assim, moça, não sei se você percebeu, mas eu sou mulher da vida, ela disse, e eu moro na rua. E eu achei engraçado porque ninguém fala comigo. As pessoas, quando me veem na rua, muitas vezes atravessam para não passar perto de mim. E aí naquele instante, o Espírito Santo de Deus me trouxe palavras no meu coração, e eu falei para ela, eu falei tudo que o Espírito Santo colocava dentro de mim. Eu disse o quanto ela era preciosa e tudo que o Espírito Santo mandava eu falar. E ela me olhava, e olhava nos olhos dela, e a gente podia ver a fome que a alma dela estava de Deus. Sabe, queridos, nós olhamos muitas vezes jovens indo para as baladas, sabe, parece que eles são tão felizes, né? Mas se for olhar com os olhos espirituais, as almas deles estão gritando 24 horas por Cristo. A sua alma tem a graça de estar tranquila aqui na casa de Deus, recebendo o amor de Deus, mas eles não, eles estão sendo destruídos todos os dias. E Deus nos impôs isso, ide e pregai o Evangelho, não importa quem seja. Se você está no ponto de ônibus, como foi comigo, o Espírito Santo disse, fala de Jesus. Não fique com medo como eu fiquei, vai e fala, porque é o Espírito Santo de Deus que está contigo. E quando nós falamos, nós plantamos a semente, aí quem faz o resto é Deus. Aquela mulher, quando eu terminei de conversar com ela disse assim para mim, moça, pode ser que você nunca mais me veja, mas se um dia acontecer de você me ver, você vai me ver na igreja. Aí eu falei para ela que amém, em nome de Jesus. Aí eu abracei ela bem forte, e ela disse assim, nossa, ninguém me abraçou assim. Infelizmente, irmãos, muitas vezes essas pessoas que atravessam a rua para não passar perto do mendigo, da prostituta, seja lá quem for, muitas vezes são próprios cristãos. Infelizmente. Uma vez eu vi uma pessoa falando, e ela disse assim, e se acontecesse uma epidemia no mundo inteiro, e todo mundo ficasse doente, e você fosse o único que tivesse remédio para a cura dessa epidemia, o que você faria? Você guardaria o remédio para si e deixava todo mundo morrer? É o mesmo com Jesus Cristo. Você tem o remédio nas suas mãos, você tem a cura nas suas mãos, porque é o próprio Jesus Cristo. Só que nós guardamos ele no nosso bolso e vivemos a nossa vidinha. E deixa isso. Chega, querido, chega disso. O Espírito Santo de Deus tem me cobrado 24 horas. Isso que eu estou falando para mim. O Espírito Santo tem me cobrado 24 horas. Às vezes a gente diz assim, ai Deus, mas eu posso estar trabalhando, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo, não dá tempo, claro que dá. Às vezes na tua escola tem um amigo seu que vem conversar contigo e te diz, cara, estou passando por um problema, minha família está destruída.
estava pesquisando, vendo a reportagem, muitos cristãos estão morrendo, sendo perseguidos, igrejas destruídas, mas eles estão pregando. E nós somos um país livre para anunciar o Evangelho a hora que quiser. Está na hora de nós repensar. E se Jesus Cristo voltar hoje e perguntar o que você fez por mim, aí que nós vamos dizer: ah, Jesus, eu participei dos cultos, eu fazia teatro, eu cantava, tá? Mas e as pessoas lá fora? Porque foi para isso que eu te chamei.